Beleza, eu vou tentar explicar de forma rápida aqui para vocês o conceito de lock, para vocês entenderem por que é importante num sistema como esse você ter uma espécie de lock para manipular os dados, tá? Imagine o seguinte, você tem um cenário onde você tem no seu sistema 3 usuários cadastrados e aqui é o saldo que cada usuário tem na sua própria carteira. Você tem John com R$50, dólares, enfim, Carla com 100, Maria com 150. E aí você tem um cenário onde John ele vai transferir R$50 ou $50 para Carla e você tem, ao mesmo tempo, Carla transferindo $50 ou R$50 para Maria, certo? Então, imagine esse cenário. Você tem John aqui com 50 transferindo para Carla. Então, quando John abriu o aplicativo do PicPay e Carla também abriu o aplicativo do PicPay e ambos entraram lá no sistema e disseram, eu quero transferir. No caso, Carla vai transferir 50 para Maria e John vou transferir 50 para Carla. O que acontece? No sistema, lá no servidor, quando o servidor carregar os dados de John e de Carla nesse container aqui, ou nessa thread, nesse momento aqui, ele vai trazer a informação de que John tem R$50 ou $50 na carteira dele. E Carla também tem 100, nesse caso. E ao mesmo tempo, quando o Carla abriu lá, o sistema dele tentou transferir, uma outra thread, um outro container, um outro servidor, também foi no banco de dados, tá? Pegou a informação aqui do banco de dados, carregou lá na memória, dizendo Carla tem 100. Também carregou na memória a informação de que Maria tem 150. Quando você terminar de fazer uma transação, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Sem lock, tá? Sem lock, para vocês entenderem a importância do lock. Quando o John efetuar a transferência e salvar no banco de dados, imagine que fez a transação e vai salvar no banco. Quando ele for salvar no banco, o que vai acontecer? Eu vou salvar no banco a informação de que John agora tem 0, certo? Porque ele transferiu os 50 que ele tinha. E eu vou salvar no banco a informação de que Carla tem agora 150, tá? Dentro desse processo aqui, dentro dessa thread, aconteceu essa movimentação financeira e esse é o final, tá? Então no final eu vou salvar no banco, olha, Carla tem 150, beleza? Salvou. E John agora tem 0. Só que o que acontece? Quando você volta para essa outra thread aqui, para esse outro servidor, quando você tem um objeto carregado em memória, esse objeto não atualiza conforme o banco de dados atualizou. Ele já trouxe do banco de dados o objeto Carla e o objeto Maria do lado de cá. E por mais que ocorreu aqui uma mudança no banco de dados, esse objeto que já está em memória, já está instanciado ali no servidor, ele não sabe que ocorreu essa mudança. Assim também com esse objeto daqui. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou realizar essa transferência também aqui, e aí, no caso, Carla vai no final, dentro desse container, dentro dessa memória aqui, desse espaço, né? Carla vai ficar com 50 e Maria vai ficar com 200, depois que essa transação for realizada. E aí, essa operação já foi concluída, já salvou no banco, já atualizou aqui no banco, né? John aqui tem 0, ou melhor, o John aqui tem 0, tá? Conforme o final aqui da operação, e Carla tem 150 aqui, conforme o final dessa operação. Só que no final dessa segunda operação que está acontecendo, Carla vai ter 50 e Maria vai ter 200. E ele vai salvar no banco de dados isso aqui. No final, qual vai ser a informação que vai ser salva no banco? O banco vai salvar a informação de que Carla tem 50 e que Maria tem 200. O que aconteceu? Aconteceu que Carla, ela primeiro recebeu 150 e depois ela transferiu 50. E quando você carregou na memória essa informação, você não levou em conta que essa operação aconteceu anteriormente. E aí você tem agora Carla com R$50 a menos aqui, $50 a menos na sua conta. O correto seria Carla ter 100. Ou seja, ela primeiro recebeu 50 e ficou com 150, depois transferiu 50 e ficou com 100, certo? Só que como você carrega na memória os dados, faz a operação e a primeira operação que atualizar no banco de dados vai sobrescrever a outra, vai ser sobrescrita pela segunda, no caso,
você acaba tendo informações incorretas do banco de dados. E aí como é que você resolve isso? Vou apagar aqui tudo novamente. Simplesmente o seguinte, quando você instanciar, existe uma forma, existe algumas formas de lock, vou dar um exemplo bem fácil e tranquilo de entender, que é um lock pessimista, que é o seguinte, você pode pegar aqui, instanciar em memória que John e Carla, né? Ou seja, vou transferir de John para Carla R$50, tá? Quando você faz isso aqui, o que é que acontece? O banco de dados, ele faz um lock, ele trava o usuário. Então, John e Carla, vou colocar aqui lateralmente, ó, John e Carla ficam travados no banco de dados. Ficam travados porque eu fiz um select for update, por exemplo. Existem algumas queries que você utiliza, não vou entrar em detalhes aqui agora, mas existem formas que você utiliza para que o objeto que foi trazido para a memória, né, aquela linha ou o banco de dados em si, a tabela, depende do jeito que você quiser fazer o lock, ele fique locado, fique travado. Então, esses dois objetos aqui nesse momento, essas duas linhas, esses dois registros no banco de dados, na hora que eu carreguei ele aqui, eu informei, trava esse cara aí e essa mulher também no banco de dados para ninguém mais pegar essa informação. Então, quando isso acontece e Carla também quer fazer uma transferência para Maria, como foi o caso anterior, eu não consigo fazer isso aqui. Eu consigo pegar Maria, distanciar a Maria aqui. Mas Carla não, porque Carla está travada, está com o lock aqui no banco, informando, olha, eu preciso que você espere uma operação acontecer e o banco ser destravado, o registro aqui ser destravado. Então, por enquanto, eu não consigo pegar, certo? Estou sendo meio didático. Ocorrem outras coisas aqui por baixo dos panos, mas eu estou sendo meio didático para que fique fácil de entender. Então, aqui o que vai acontecer? Essa operação primeiro precisa ser realizada. Então, John vai ter no final, que quando a transferência for efetuada, ele vai ter 0 e Carla vai ter 150, beleza? Daí, o que vai acontecer? Ela vai ser atualizada aqui no banco de dados, tá? Então, vai atualizar aqui a informação de que Carla tem 150 e que John agora tem 0. Quando isso ocorre, o banco de dados é destravado. Então, agora eu consigo pegar essa linha e instanciar nessa segunda operação aqui. O que é que vai acontecer agora? Carla vai ter 150 nesse segundo contexto aqui, nessa segunda thread, nesse segundo servidor que está rodando. E aí eu consigo, nesse momento aqui, eu vou travar Carla e Maria. Por quê? Agora as duas estão carregadas aqui, foram carregadas à memória para ser feita uma operação entre essas duas contas, entre essas duas carteiras. Então, o banco de dados travou elas duas aqui. Ninguém consegue, nesse momento, fazer uma operação em cima dessas duas carteiras enquanto elas estiverem aqui, nesse tipo de lock. Tá? Existem outros. Então, aqui ela vai realizar a operação de transferir 150, vai ficar com saldo aqui de 100. E aqui, Maria vai ficar com saldo de 200. Daí, isso vai ser persistido no banco de dados, tanto Maria e Carla. Agora, Carla tem 100 e Maria tem 200. Tudo isso numa operação, numa transação atômica, ou seja, as duas têm que ser salvas ao mesmo tempo no banco de dados para que a operação ocorra. Tá? Esse é um outro detalhe que tem aqui, no nosso caso, uma AS de transaction. Daí eu removo o lock das duas. Com isso, o que acontece? A gente não tem mais aquele problema de ter duas carteiras sendo manipuladas ao mesmo tempo e no final você tem um saldo errado, né? Porque ambas foram salvas e instanciadas em paralelo e aí uma sobrescreveu a outra. Beleza? Existem outros detalhes aqui, eu posso gravar um vídeo depois mais detalhado explicando sobre essa questão de lock, mas basicamente a gente precisa ter uma espécie de lock para evitar inconsistência no saldo. Então isso também é importante, por isso que eu digo, o seu gerente ou o cliente às vezes não entende que existem complexidades aqui por baixo dos panos. Então você já sabe que em algumas situações onde operações diferentes acontecem em paralelo em cima do mesmo dado, pode gerar inconsistência, beleza? Esse vídeo que você está vendo é um corte. E se você quiser saber mais sobre Domain Driven Design, sobre Clean Architecture, sobre testes automatizados, sobre Design Pattern, Solid, tem um vídeo completo onde eu gravei essa aula explicando com muito mais profundidade tudo o que você está vendo nesse corte, valeu? Clica no link aí embaixo para ver o vídeo completo.